Olá, meu nome é Alberto Santos, eu sou diretor de teatro e gestor do projeto Primeiro Festival Paulista de Jogos Teatrais. E também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito top. Ele é escritor, ele é cineasta, ele é um monte de coisas. Vamos bater um papo? Daniel Marques, muito obrigado pela tua presença. Prazer, Kendi. Olá, pessoal. Daniel, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? E em que momento da sua vida você falou, eu vou ser isso, vou ser aquilo, e com toda a qualidade. Rapaz, eu sou de Pernambuco, nasci no interior, na cidade de Garanhuns. E desde pequeno já me encantava muito com TV, cinema. Eu assistia o filme dos Trapalhões, aquilo ali me deixava maravilhado. Falei, caramba. Você vibrava. É isso que eu quero fazer. E por ser um lugar longe, não ter recurso e tudo mais, eu comecei a escrever peças para teatros lá no interior mesmo. Perfeito. Então eu fazia com a galera, fazia na igreja. Então eu comecei a escrever. Improvisando lá com os amigos mesmo. Isso. Tá. Começou ali. Aí comecei a escrever ali. Depois começou a juntar um grupo profissional e comecei a fazer alguns espetáculos profissional mesmo na região. Aí dali eu falei, não é aqui que eu quero, tenho que ir embora. Aí eu pensei, vou São Paulo, Rio de Janeiro, tal. Fui para o Rio de Janeiro, nossa, muito quente, um lugar lindo, mas eu não conseguia, mesmo sendo do Nordeste, eu não conseguia me adaptar no Rio de Janeiro pelo calor. Puxa vida, que interessante. Então. Aí vim para São Paulo, adorei São Paulo, me apaixonei por São Paulo, falei, caramba. E o pessoal falava, né? Cuidado com São Paulo, falava quando você sempre. Ah, São Paulo não dá nem pra ver o céu, então tem cada mito, rapaz, falei, caramba, eu vou ficar sem ver o céu, e não é isso, que é por causa da poluição e tudo mais. E na realidade não é isso, né? Então eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar, procurei alguns cursos para fazer. Aí fiz faculdade de artes cênicas. Que legal. Aí continuei escrevendo espetáculos, encontrei alguns grupos, mesmo nos cursos que fazia, e foi trabalhando, estudando, comecei a montar alguns espetáculos. Então, fui escrevendo, produzindo, às vezes dirigindo, às vezes atuando. E nesse meio tempo eu cheguei a escrever em média umas 50 peças teatrais no decorrer da minha carreira. Apresentei algumas de repercussão, muito bacana. Uma equipe muito legal, alguns atores muito bons que fizeram do espetáculo toda a diferença. E aí eu pensei, caramba, eu gosto muito de teatro, e só que é um pouco limitado, porque eu tenho que escrever nesse quadrado. Sim, então eu preciso de algo mais, e eu tinha já uma vontade... Tem um tempo limitado, né, o teatro também. Né? De fazer, a partir para cinema e também escrever livros. Eu falei, então o que eu não posso colocar no teatro vai para os livros. Aí eu já tinha alguns projetos, algumas intenções de escrever alguns livros, eu tinha alguns manuscritos, comecei a escrever, nunca deixei o teatro, né? Continuei estudando cinema, televisão, publicidade, e aí comecei a escrever. Aí um dos meus primeiros livros, né, é O Anjo Maldito, é uma trilogia. Okay. Aí lancei esse livro, ele foi vendido ainda vende, Portugal, Cabo Verde, todos os países da língua portuguesa, aqui no Brasil também. E participei da Feira de Livro de Lisboa, da Bienal de São Paulo, do Rio, com esse livro. E continuei escrevendo, tinha outros projetos para escrever. Aí, só que assim, minha linha não é somente ficção. Eu escrevo autoajuda, escrevo acadêmico, porque assim, é muita ideia. Aí, vamos começar, aí, botando tudo no papel, aí fui escrevendo. Aí tem outro livro que eu escrevi, lancei o ano passado, chama-se Sou Adolescente, Minha Vida é uma Merda, que ele trata de todos os problemas possíveis que existe com um adolescente, só que trata-se de uma ficção esse livro, né? Então o jovem Arthur, ele vive conflitos com a família, com a vida pessoal, ele usa drogas, ele se mete em muita confusão, ele chega a assaltar e tudo mais. Então todos os conflitos que poderiam acontecer com um jovem, acontecem com esse personagem. E ele está sempre em busca de um sinal de que Deus existe. E ele sempre tenta fazer tudo e nunca existe, nunca apareceu esse sinal para ele. Então ele descobre que Deus não existe. E por ele descobrir que Deus não existe, ele quer provar para o mundo e para todo mundo que está ao redor que Deus não existe. Então ele vai nessa busca de provar que Deus não existe. Só que eu não vou dar mais spoiler. Só que no final, Deus prova para ele que ele está errado.
Entendi. Então tem essa Ô, jogada. Daniel, quem está escutando a gente aí, vendo a entrevista, assim, puxa vida, ele já nasceu predestinado a ter sucesso. Teve gente que falou, não, Daniel, não faz isso, vai fazer outra coisa, isso daí é difícil. Teve gente que fez. Sempre tem, inclusive dentro de casa. Santo de casa não faz milagre, né? É verdade. Um tio Às vezes meu. por protecionismo. Sim. Inclusive até um tio meu, eu morei, quando eu vim lá para São Paulo, morei uma época na casa de um tio meu, e ele falou, não, deixa ele fazer isso, ele vai ver que depois isso não dá futuro, ele vai procurar uma outra coisa. Lógico que, como todo artista, principalmente no Brasil, sabe o quanto é difícil a arte no Brasil, e que pelo menos 90% dos artistas do Brasil tem que manter sua vida paralela à arte com um trabalho, com outro trabalho comum, outro trabalho num balcão, num banco, seja onde for, porque a gente está num país que não dá muito valor à cultura. Exato. Até o próprio brasileiro tem preconceito na leitura do livro, da literatura nacional, no cinema nacional. Então existe um grande conflito, mas isso é cultural, que precisa ser mudado. Não vai ser para agora, mas se os artistas forem sempre juntando e batendo nessa tecla e mostrando que existe qualidade, tanto de escritores como cineastas, como tantas outras coisas no Brasil, que tem tantas coisas boas que você vai equipara com o cinema, muito do cinema internacional, muito da literatura internacional. Então tem muita coisa boa aqui que precisa ser explorada, precisa ser respeitada, precisa ser lida e assistida também. Perfeito, que bacana. Pois é. E aí... Quanto tempo em média você escreve um livro? Olha, depende muito. O Anjo Maldito, até inclusive as pessoas me pedem na rede social e me cobram tudo, porque ele é uma trilogia. Eu lancei o primeiro, ainda não lancei os outros dois. Ok, tá. O segundo vou lançar esse ano. Quando você escreveu o primeiro, você achou que ia ser a trilogia? Não? Então, eu já queria uma trilogia, quando eu escrevi aquele lá. Esse é um grande erro para quem é escritor, sabe? Um dos maiores erros dos escritores iniciantes é querer começar com uma trilogia. E aí, por quê? Porque às vezes a gente quer escrever uma outra coisa diferente e fica muito tempo naquela mesma história. E não tinha condições de ser apenas um livro, porque eu não queria um livro muito grande. O Anjo Maldito tem em média 400 e poucas páginas, o título 1. E eu estou terminando o 2, e ele já está com quase isso também. Então não daria para escrever apenas só mais um, tem que terminar. Vai ser uma minissérie de Netflix. Pois é, tomara. E aí depende assim o tempo que escreve o livro. Por exemplo, o Anjo Maldito foi muito em cima de pesquisas, de consultas. Então ele demorou mais, porque assim, no livro eu falo de uma rua, você vai, e existe aquela rua, se você pesquisar no Google existe. Okay. Se um personagem está digitando alguma consulta, que ele fala de esse livro ele fala de investigação criminal, de serial killer, de sociedade secreta, tudo isso mais. Então, se um personagem está digitando alguma coisa lá no Google, e se você digitar, você vai ter a mesma resposta que o personagem está tendo. Okay. Então, ele, por exemplo, aparece um quadro que foi roubado há muito tempo atrás no livro. Realmente esse quadro foi roubado. Perfeito. Então dá uma misturada. Então, mas gerou muita pesquisa, então. Muita pesquisa. E por gerar muita pesquisa, dá muito trabalho. Então demorou quase, assim, 1 ano e meio para escrever O Anjo Maldito. Mas, por exemplo, Eu Sou Adolescente, Minha Vida é uma Merda, foi feito em 6 meses. E aí, o ano passado, eu queria fugir um pouco da ficção e também de livro acadêmico, que eu escrevo livro da minha área também, que é publicidade. E eu queria fugir um pouco disso, eu queria escrever um livro de autoajuda. E aí foi meu último livro, que foi esse aqui, ó, chama-se O Último Degrau. Ok. Esse livro, ele fala sobre depressão e suicídio. E qual a ideia desse livro? E por que eu quis escrever esse livro? Que algumas pessoas perguntam, inclusive isso aí é seu, dedicatório está aí. Muito obrigado. E aí as pessoas perguntam, poxa, mas você não é médico, por que você escreveu esse livro? Eu falei, bom, primeiro que é um tema que é um tabu. As pessoas não falam de depressão, não falam de suicídio, e precisa ser falado. Precisa ser falado a todo momento. Para você ter uma ideia, são em média 800 mil pessoas que morrem por ano. Então é mais do que quase o dobro da cidade de Lisboa, que se suicidam por ano. É verdade. Os jovens estão se matando a todo momento. Jovens de 15 a 19 anos é a terceira maior causa de mortes no mundo. Dizem que dá, em média, 2 mil pessoas por dia. Então é muita gente. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. E a cada 3 segundos, 20 pessoas tentam suicídio. Pois é, no metrô tem muita gente que se suicida. As pessoas não divulgam e realmente existe até um protocolo da OMS, que é distribuído para os jornalistas, para o meio da imprensa, para que as pessoas sempre tomem cuidado na forma que forem divulgar um suicídio. Porque é algo muito sério, porque sempre que for divulgar um suicídio, tem que divulgar de uma forma não romantizada.
mostrar sempre a parte ruim do suicídio. Porque, então, esse livro não é dedicado somente para quem teve depressão ou tentou o suicídio. Esse livro é dedicado também para os familiares que tem alguém com esse tipo de problema em casa ou que já perdeu alguém infelizmente, para essa doença maldita que é o suicídio, né? Perfeito. Então ele mostra alguns pontos, o que você deve fazer, como você deve... E assim, foi baseado em muitos estudos da OMS, muitos estudos do Ministério da Saúde, pesquisas e conversas com o profissional da saúde. Inclusive teve participação de dois médicos aqui, que eu filtrei muita coisa com eles para poder me servir de base. Então não é um livro que o escritor está escrevendo o que ele acha, então é tudo a base da ciência e a base de entrevista com pessoas que têm depressão, que tentaram suicídio, e pessoas que conviveram próximo de mim. Eu tive depressão, sei como que é uma dor que é quase inexplicável. Entendi. Porque, para você ter noção, a maioria das pessoas que tentam o suicídio, realmente ela não quer se matar, ela quer se livrar da dor. Que é uma dor que ela não sabe, quer arrancar dela, mas não sabe como fazer isso. E segundo uma pesquisa, inclusive, da OMS, 90% dos suicídios mundial poderiam ter sido evitados se alguém percebesse isso. Okay. E tem até uma teoria que eu defendo nesse livro, uma teoria que eu criei, que é a teoria POS, que é perceber, observar e socorrer. Você tem que perceber o que está acontecendo ao seu redor. A mudança do teu filho, porque ele está andando de manga comprida, será que ele não está se cortando? Porque ele está muito tempo no quarto? Porque o teu amigo de trabalho mudou um pouco o jeito dele. Então, observar as mudanças, né? E tem gente que ri muito e é muito alegre, mas quando sai daquele grupo ali, virou as costas, aquilo já cai no mundo dele. Então você tem que perceber. Observar é você chegar ao ponto de você tirar, vai ter que agir, você tirar um copo com veneno, para você tirar a corda do pescoço de alguém, para você ajudar aquela pessoa a dizer, não, eu estou contigo, eu te amo, ou abraçar, seja um amigo, um parente, e não é fácil lidar com uma pessoa com depressão. Quem tem isso em casa, quem passa por isso, sabe quanto é difícil. Não é difícil só para quem tem depressão, mas quem está ao redor também. Certo. Quando você escreveu, você pensou em fazer um filme também a respeito ou não? Então, sempre que eu escrevo, eu imagino tudo também, realmente como se fosse cinema. Até os enquadramentos, tudo. As cenas, enquadramento, tipo de... Até ator, de repente. Não, às vezes até atores também. Bacana. Isso acho que quem escreve sempre tem começa a visualizar. Porque quando eu estou escrevendo, esse é de autoajuda, mas por exemplo, de ficção, quando eu estou escrevendo, eu sou cada personagem. Certo, então eu tenho que viver aquele personagem no que eu estou escrevendo, porque são dezenas, centenas de personagens às vezes, e cada um tem uma personalidade diferente. Não se confundem um personagem. E você tem que viver cada personagem daquele. Então, cada ali tem um pedacinho de Daniel em cada um deles. Não que o assassino sou eu, mas naquele momento eu pensei como o assassino. Certo, okay. E é assim que funciona. Senão não daria certo. A emoção que você sente em estar escrevendo, você vê o seu filho sendo gerado ali. Porque se você não escreve com emoção, você não vai ter a emoção de quem está lendo também. Ô Daniel, e a parte de cineasta? Então, rapaz, é algo que eu também adoro, que é cinema, TV, e eu também passei a escrever o roteiro. Tem coisa que eu não posso colocar no livro, que é mais limitado, vamos escrever roteiro. E como acho que a maioria dos cineastas, a não ser os muito sortudos ou os muito abastados, começa com curta-metragem. Então eu escrevi vários roteiros de curtas-metragens. Teve um filme que chama-se Todos. Esse filme ele trata muito dos problemas, também um pouco puxado para a depressão. Foi lançado em 2018, até para alguns festivais e mostras de cinema e tudo. Sim. E então eles mostram 5 fases de atores, de personagens. São 5 personagens diferentes, mas que têm um problema em comum, a solidão. Então mostram 5 situações diferentes, com pessoas de classes sociais diferentes, de sexo diferente, mas que vivem o mesmo conflito que é a solidão e onde essa solidão pode levar, que é no caso inclusive a depressão. Esse foi um dos temas desse filme, chama-se Todos. Certo. E depois eu escrevi um outro filme, o ano passado, e filmei, chama-se Insanidade, também mexe com a mente. Então ele mostra toda a parte, a loucura da mente humana, as coisas que ele pensa. É um filme um filme experimental. Inclusive ele foi para
algumas Festivais. mostras e festivais também. Bacana. Estou tendo um bom retorno com ele. Ainda não foi lançado ainda, porque ainda está nos festivais no Brasil e fora do Brasil também. E ele mostra toda a parte do psicológico perturbado do ser humano. E aí eu busquei toda essa parte, ficção, mas é um filme experimental. E é isso, estou escrevendo a parte de roteiros para curtas, estou trabalhando agora estou dirigindo um curta-metragem, que eu estou fazendo parte, fui convidado para fazer parte de um grupo, chama-se Artistas Sem Fronteiras. Então esse grupo é um grupo em que decidiu um projeto em que iria quebrar todas as barreiras de artistas no Brasil. Então é um projeto em que você faz o filme online. Então tem um ator, eu estou dirigindo aqui em São Paulo, tem um ator na Bahia, um ator lá no Rio de Janeiro. Então a gente se encontra nas reuniões online, fazemos chamadas online, fazemos toda a encenação. Atual, né? Então, isso começou agora por causa da quarentena, é novo esse projeto. Fiquei muito feliz quando me convidaram. E aí, o projeto você faz o seguinte, você quebra essa barreira. Então eu estou dirigindo a pessoa do outro lado. E é um desafio, porque eu tenho que falar para ele qual que é o enquadramento, qual a luz que eu quero, em que posição ele vai estar. E muitas vezes é alguém que está auxiliando aquele ator naquele momento para segurar a câmera. Uma pessoa que nunca segurou uma câmera ou um celular. Eu tenho que mostrar para ele, ó, eu quero assim. Então a gente está em um outro celular, em outra chamada, a pessoa está lá do outro lado com a câmera filmando a pessoa. Então é um desafio muito grande, me fui convidado, aceitei. A Kelly, que é uma das diretoras desse programa, me convidou, fiquei muito feliz. Só você de São Paulo? Não, tem vários artistas nesse projeto, de todo o Brasil, de São Paulo também. Porém, nós só nos conhecemos online. Perfeito, que bom. E aí estou dirigindo esse projeto, que é um projeto que vai sair um curta-metragem agora em abril, e uma publicidade direcionada às mulheres, que é para o Dia das Mulheres. Então é uma publicidade bem bacana que vai mostrar o motivo, a parte ruim de ser mulher em um mundo, em um país tão machista, homofóbico, preconceituoso quanto o nosso, onde as mulheres, você sabe que têm muitos deveres e quase nenhum direito. Então a gente vai mostrar isso nessa uma espécie de publicidade. Então são vários perfis, uma mulher plus size, uma mulher loira, uma morena, uma mulher terceira idade, uma mulher trans. Então pegamos algumas mulheres, vamos fazer uma publicidade, vai ser lançado agora no mês de março também. Perfeito. E é isso. Ô Daniel, você tem muito conteúdo, tá? Parabéns. E eu gostaria que toda vez que você tivesse um novo filme, ou um novo livro, ou um novo roteiro, que você viesse aqui. Vai ser um prazer. Programa Você é Top, para nos brindar com essas informações. Que ótimo, vai ser um prazer, só me chamar. Quando tiver eu te aviso e venho aqui, sim. Perfeito. Daniel, você quer deixar seus contatos? Queria que você deixasse uma mensagem para os internautas e também os seus contatos. Bom, a mensagem que eu vou deixar, lógico, vai ser puxando sardinha para o meu lado, então, para o lado da cultura principalmente. Então, você que está assistindo, leia bastante conteúdo de livros de autores nacional. Busque curtas-metragens, tem curtas-metragens aí premiados no mundo inteiro de artistas brasileiros. Assistam mais, sem preconceito, o cinema nacional. Às vezes você vai assistir um filme e ficou aquele preconceito porque o filme às vezes não é tão bom. Se dê uma segunda chance para o cinema nacional. O Brasil tem muito potencial, tem muito artistas bons. Então consumam a música nacional, consumam a cultura nacional. Essa é uma das mensagens que eu quero deixar, porque existe muita coisa boa, tem muito artista bom aqui. Nesse Brasil aqui, vocês não podem deixar de assistir, de ver, de consumir, digerir e divulguem também. Divulguem os artistas nacionais, que é muito importante. Bom, e o meu contato, vou deixar o meu Instagram, quem quiser me seguir lá ou conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, é o @DanielMarquesOficial, e o meu site é danielmarques.com.br. Acessa lá, vamos conversar, qualquer dúvida, me chama lá que a gente bate um papo. Ok. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Muitas felicidades também. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico cineasta Daniel Marques, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.